Olá, me chamo Pablo Felipe e este é o canal destinado aos homens fortes em tempos difíceis. E hoje eu quero continuar a nossa série sobre hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Quero falar sobre paciência, essa virtude que foi muito bem demonstrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é como eu, deve ter dificuldade para manifestar paciência nas dificuldades, nos momentos de pressão, nos momentos onde as coisas saem do nosso controle. Mas, como homens fortes, homens que buscam viver a semelhança a Cristo, precisamos sempre buscar compreender e viver o que é a verdadeira paciência. E lógico, sabendo que essa virtude ela nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Ok? E sempre lembrando que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na sua vida, ainda não está completa, mas será a cada dia completada, preenchida, aperfeiçoada pelo nosso Senhor Jesus. Ok? Maravilha. E o que seria paciência? Paciência é esperar. Paciência é ser calmo, é ser sereno diante do que está ao nosso redor, diante de situações que surgem, ser calmo, ser sereno, realmente saber esperar. E eu vou trazer aqui algumas considerações acerca do Senhor Jesus, momentos que os evangelhos nos narram para compreendermos como ele trabalhou com essa questão, como ele viveu isto. A primeira situação que me vem à mente é o fato de que, conforme Lucas nos narra, o Senhor Jesus ele crescia em autoridade diante dos homens. Ele crescia. Você imagina o Senhor Deus Todo-Poderoso passando anos e anos em crescimento, em desenvolvimento, para um dia manifestar a sua glória, o seu poder. Você imagine isto. Ele poderia a qualquer momento manifestar o seu poder, aqui ele veio, mas havia um momento certo, um tempo certo. E ele manifestou isso, essa serenidade, esta calma em esperar. Olha que interessante. O mesmo Evangelho de Lucas nos narra que aos 12 anos o Senhor Jesus estava no templo. E ali, junto aos conhecedores da palavra, dos mandamentos, ele debateu, ele conversou e manifestou uma sabedoria e um conhecimento muito grande. Teoricamente, ele já poderia começar o seu ministério. Mas nós sabemos que está narrado lá em Lucas também que aos 30 anos de idade somente, ele se apresentou diante de João Batista para ser batizado e a partir dali ele começou um ministério público. Olha só, o Senhor Jesus esperou então até os 30 anos para começar a pregar, anunciar o Evangelho. Sendo que, no mínimo, conforme a narrativa dos Evangelhos, aos 12 anos ele já poderia fazer isso. E teoricamente até chamaria mais atenção, seria um prodígio. Mas ele soube esperar, ele soube aguardar. Tenha paciência para manifestar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Aguarde o momento certo. O fator tempo é muito importante. Deus é um Deus de paciência. E muitas vezes nós atropelamos o tempo naquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu falo por experiência própria, por ter dificuldade também, que não é fácil. Mas, ainda que vivendo nessa cultura que nós temos hoje imediatista, eu creio que pelo Espírito Santo, se fortalecendo na palavra, nós conseguimos sim exercer a paciência. Outro exemplo foi a paciência do Senhor Jesus com os discípulos. E como é difícil ter paciência com as pessoas, não é verdade? Pessoas são diferentes, as pessoas têm suas particularidades, suas fraquezas. Alguns estão em um degrau a menos do que nós, outros estão no degrau a mais do que nós. Então, olha só, precisamos ter paciência. O Senhor Jesus, ele, ao chamar os discípulos, escolheu homens diversos, homens com cada um com suas características, e ali nós percebemos que muitas vezes eles não entendiam as parábolas. O Senhor Jesus com paciência explicava a eles. Nós percebemos também que eles não entenderam o plano da salvação. O Senhor Jesus falou quantas vezes precisaria morrer, sofrer, eles não entenderam. Mas isso não tirou a paciência do Senhor Jesus em relação a eles, porque ele os amava. Tenha paciência com as pessoas. Não é fácil no trabalho, não é fácil em casa, não é fácil, porém, o fato de ser difícil não quer dizer que seja impossível. O fato de ser difícil nos deve motivar, nos deve encorajar
para que tenhamos uma vitória, uma conquista também nessa questão tão importante. Ok? Está pegando o fio da meada, né? O Senhor Jesus é a nossa referência. Um homem de verdade, ele tem paciência com as pessoas. Outra demonstração, outro momento, é quando a palavra nos narra que o Senhor Jesus, ao descer ali do monte, onde houve a transfiguração, do momento de glória, de manifestação do poder de Deus, ele se depara com a situação em que os seus discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio. E as pessoas estavam ali aguardando com expectativa. E o Senhor Jesus, então, ele dá faz um desabafo ali, ele diz algo como: ó geração incrédula, até quando eu estarei entre vós? Ali nós percebemos a dificuldade do Senhor Jesus de lidar no contexto, de lidar com as pessoas que não conseguem compreender o poder, a glória, que estão acessíveis pelo Senhor. Estão acessíveis àqueles que creem. Mas isto não fez perder a paciência. Isso não fez com que ele desprezasse, os abandonasse, os menosprezasse de forma alguma. Ele expressou realmente a sua compreensão da situação, porém ele expulsou aquele demônio, depois ele ensinou os discípulos acerca da necessidade da fé, da oração, do jejum. Então, olha só, outro exemplo de paciência. E, para encerrar, na cruz, durante todo o período de julgamento, o Senhor demonstrou uma paciência muito grande, sobrenatural, podemos dizer, e especificamente na cruz. De acordo com os evangelhos, nós sabemos que o Senhor Jesus ficou na cruz durante cerca de 6 horas. 6 horas. Se é difícil para mim ficar na fila por 15 minutos, se é difícil para você ficar, às vezes, aguardando o semáforo abrir, imagine ficar 6 horas na cruz. Principalmente para aquele que tem todo o poder, que poderia, em todo momento, dizer está consumado e encerrar. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, conforme diz o Evangelho, ele entregou o Espírito. Ele disse está consumado e entregou o Espírito. Isso mostra o que? Domínio, controle sobre aquela situação. Olha que forte isso. Mas ele aguardou as 6 horas porque algumas coisas precisavam acontecer, conforme estava previsto nas Escrituras. E ele teve paciência para viver isso. Ok? Tenha paciência, busque, peça isso ao Senhor. Saiba que o nosso Deus é um Deus de paciência, conforme está em Romanos capítulo 15, versículo 5. Olha só, que Deus, que é quem dá paciência e coragem. Olha só, o nosso Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Que palavra poderosa! Olha só, você, meu irmão, homem de verdade nesses tempos difíceis. Que o nosso Deus, que é quem dá paciência, quem é quem dá coragem. Ok? Eu quero falar sobre coragem também nessa série, se Deus permitir. Que Deus, o nosso Deus, me ajude, te ajude, nos ajude a vivermos bem um com os outros. Você percebe o quanto que a falta de paciência nos impede de viver bem uns com os outros? Com o cônjuge, com os filhos, com o patrão, com os empregados, com os amigos, a falta de paciência. Mas que em nome de Jesus, o nosso Deus, que é quem dá paciência e coragem, te ajude, me ajude a vivermos bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Por quê? Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Que o Senhor restaure a nossa hombridade, nos fortaleça cada dia mais para a glória dele. Ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal e nos ajude a compartilhar. Eu quero também ouvir a tua opinião. Eu peço que você deixe o teu comentário, teu feedback é importante para nós aprendermos e crescermos juntos. Ok? Até mais, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.